Queridos, todos recebam a paz do Senhor. Amém. Tome o assento, queridos. Você que trouxe a Bíblia, localize o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Capítulo é o de número 3. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa edificação aqui nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 3. Minha gratidão ao nosso presidente, pastor Vicente Mariano, sua esposa, irmã Elisamara, por nos confiar e nos permitir servir a igreja aqui nesta noite. A minha oração é que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e os traga em paz. Eu, pessoalmente, sinto muita falta do meu pastor quando ele não está presente. Quantos aqui sentem falta do nosso pastor? Nós o amamos e oramos por ele. Agradecer aqui ao pastor Alceu pela confiança e pastor Aldino, nosso vice-presidente. O senhor poderia continuar o Salmo 23? O senhor nos deixou com água na boca aquele dia e um desejo de quero mais. Tá bom? É um prazer estar aqui com os irmãos e me sinto um leão na cova dos Daniéis, né? Estamos aqui entre os titulares, auxiliares. E nós sabemos que nós temos exímios pregadores, ensinadores no nosso campo, que Deus tem usado com muita autoridade. Sei que os irmãos estão acostumados a comer um banquete na terça-feira, e longe de mim querer me comparar ao meu presidente, hoje é um miojinho para os irmãos, tá bom? Você tem humildade para comer um miojinho aqui, irmãos? Tem? Então pronto. Se você perceber que eu estiver errando, você não me corrige agora, dê glória a Deus, depois a gente acerta, tá bom? Capítulo 3, versículo de número 17, nós vamos ler alguns versículos da palavra. Porque Deus enviou ao seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Ela veio ao mundo. Ela veio. Ela veio. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas... Versículo 16, por favor. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler o versículo 16 todos juntos em uma só voz. 1, 2, 3... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos dizem amém? Amém. Queridos, todos nós lemos ali no telão, mas você que trouxe a Bíblia, por favor, mostre ela para mim, por favor, levante ela. Levante. Pronto. Pode abaixar. Queridos, esse livro que você acabou de levantá-lo, existem duas maneiras de dividi-lo. Os pais da igreja e a nossa teologia o dividiu entre Velho e Novo Testamento, e isso ficou conhecido em todas as religiões do mundo. O Velho Testamento, possuindo 39 livros, ele se divide facilmente em 4 partes para quem gosta de estudá-los, que são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O Novo Testamento, possuindo 27 livros, ele também se divide facilmente em 4 partes
para quem gosta de estudá-los, que são os Evangelhos, um único livro histórico, Atos dos Apóstolos, e as epístolas, sendo elas gerais, paulíneas, pastorais ou universais, e o livro do Apocalipse, que para nós, tanto no grego como no hebraico, são as revelações de Deus para os últimos dias. Porém, para nós, irmãos, que somos um povo espiritual e somos batizados no Espírito Santo, nós sabemos que esse livro tem uma maneira espiritual de dividi-lo. E essa maneira espiritual é chamada de dispensações. Pastor André, eu sou um novo convertido. Eu ainda não sei o que é uma dispensação. Dispensação é um período de tempo estabelecido pelo próprio Deus entre a humanidade da terra. E dentro desse tempo estabelecido, nós encontramos Deus oferecendo misericórdia e perdão para quem está caminhando em direção à condenação eterna por causa dos seus pecados e falta de arrependimentos. E nós sabemos que dentro de cada dispensação, nós encontramos o próprio Deus trabalhando para trazer de volta para si os que de fato se afastaram de sua presença. E todos nós aqui, irmãos, sabemos que o Senhor, Ele dispensou 7 dispensações para toda a humanidade da terra. A primeira dispensação, ela é chamada de inocência. É o período em que o casal está dentro do jardim do Éden e eles são visitados por Deus todos os dias com a sua glória. A segunda dispensação, ela é chamada de consciência. É o período que o casal sai do jardim para o Éden e eles tomam consciência do bem e do mal, dos seus direitos e dos seus deveres. E essa dispensação, ela dura aproximadamente 1000 anos. A terceira dispensação, irmãos, que na minha humilde opinião, que não tem valor nenhum aqui nesta noite, é bom frisar isso, porque o importante aqui é o que diz a palavra, mas na minha humilde opinião, a terceira dispensação da humanidade foi a pior de todas, porque o próprio nome já diz, governo humano. Foi um período em que a humanidade virou as costas para o Criador, e eles foram governados pelos desejos de seus corações, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Amados, essa dispensação foi tão tenebrosa, ela foi tão suja, ela foi tão mesquinha, que no capítulo 6 do Gênesis, Deus disse, eu me arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra. E Deus fez uma promessa diante do seu arrependimento. Ele disse, eu retirarei o meu espírito do meio deles, e nunca mais tornarei a dar o meu espírito ao homem, porque eu me arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra. E Deus, Ele cumpriu a sua promessa, e o Espírito se ausentou, até a manifestação da plenitude dos tempos. Porque Jesus gostou tanto de estar conosco, que Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outra vez o Consolador, e Ele vai estar convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Vale o primeiro glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Mas a quarta dispensação, ela é chamada de patriarcal ou dispensação da promessa. Ela deu início no ano 318 pós-dilúvio, em uma visão que Deus deu a um jovem aos 25 anos de idade chamado Abrão. Essa quarta dispensação, irmãos, é ela que o Senhor escolhe para revelar a sua glória à humanidade da terra. Irmãos, houve tanto poder de Deus na quarta dispensação, que o planeta balançou diante da glória de Deus.
Só para os irmãos terem uma noção, irmãos, do que foi a quarta dispensação. É nela que iniciaram-se as primeiras teofanias. Pastor André, eu sou novo convertido, eu nem sei o que é uma teofania. O senhor pode explicar de maneira prática para que eu possa compreender? Sim, irmão. Igual miojo, irmão, não tem nem como errar. Aguinha e sal e fica tudo bom. Teofania foi o próprio Deus andando entre os homens da terra. E Deus gostou tanto, irmãos, de revelar a sua glória na quarta dispensação, que na quinta, na sexta e também na sétima, Deus se glorifica se chamando pela quarta. Porque agora Deus aparece aos homens nas outras dispensações dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que falei com o avô, ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu filho. Ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu neto. Ouviu a minha voz e me obedeceu, continuei chamando toda a sua casa para andar na minha presença. Porque quando alguém ouve a voz de Deus e a obedece, a mão de Deus começa a chamar toda a sua casa para andar na sua presença. Parece que é um culto normal de terça-feira, mas só o fato de você romper o cansaço do dia, passar por essas portas e entrar aqui para honrar esta palavra, a mão de Deus, ela já está operando sobre a sua casa. E eu tenho uma palavra de autoridade contra os demônios que atuam em regiões celestiais contra a sua família. Operando Deus, quem impedirá? A mão de Deus vai operar aqui nesta noite e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Mas a quinta dispensação, ela é chamada de lei. E ela dá início no período das peregrinações dos hebreus no deserto. Todos nós aqui sabemos que foi nesse período peregrino que Deus chamou seu servo Moisés sobre o alto de um monte. A Bíblia diz que quando Moisés subiu sobre o alto desse monte, visivelmente 4 milhões de pessoas viram a nuvem da glória de Deus descendo dos céus e repousando sobre o alto da montanha de tal maneira que foi impossível avistar Moisés andando no meio da nuvem da glória. Raios, relâmpagos, trovões são vistos e ouvidos por todos, e a Bíblia diz que nesse dia a montanha, ela balançou diante dos olhos dos hebreus, por causa da glória de Deus que repousou sobre o alto do monte. Moisés ficou ali 40 dias. E passado 40 dias, no meio da nuvem da glória, uma mão apareceu. Ela foi até a rocha, esculpiu os mandamentos na rocha, tomou 2 tábuas da rocha e entregou ao seu servo Moisés. E enquanto ele entrega os seus mandamentos a Moisés, Deus disse: nós vamos resolver um problema, Moisés. Antes de você descer daqui de cima, nós vamos resolver um problema. Irmãos, eu vou parar aqui para dar glória a Deus, porque tem problemas que nós não estamos vendo, mas Deus está vendo todas as coisas, e é Ele quem resolve tudo para a glória do seu nome. E Deus disse: nós vamos resolver um problema, Moisés. Tem um problema sério para ser resolvido aqui, você não desce sem antes nós conversarmos. Senhor, que problema nós temos? O Senhor disse: vem aqui para a beirada do monte. Vem aqui, Moisés. Me diga o que é que você está ouvindo, Moisés. E Moisés ouviu e olhou e disse: Senhor, tem uma multidão lá embaixo, gritando que são o teu povo. Senhor, eles estão gritando que o Senhor é o Deus deles.
É isso, Moisés. Isso é um problema, tem que acabar hoje. Não dá mais para continuar assim. Não é qualquer um que pode dizer que é meu povo. Não é qualquer um que pode dizer que eu sou o seu Deus. Vai parar isso aqui hoje, Moisés. Desça lá embaixo e diga para eles que se eles amarem esta palavra de todo o seu coração, então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus sobre a face da terra. Diga para eles, Moisés, que se eles andarem em obediência a esta palavra, eles serão portadores da minha glória entre as nações do mundo. Desculpe o desabafo aqui, irmãos. Eu não vim aqui para disciplinar ninguém. Eu sou ovelha como todos os irmãos. Mas poder de Deus na igreja não é para quem anda fazendo aviãozinho e vendo bola de fogo, viu? Poder de Deus é para quem anda na obediência da palavra. Porque eu já viajei muito por aí pregando, e quando manifesta demônios na igreja, a turma do aviãozinho e da bola de fogo são os primeiros a pular o muro da igreja e vão embora. Mas eu já vi crente quietinho, irmão, que não vê bola de fogo, não vê anjo, mas vive na escola bíblica dominical e na obediência da palavra. E ele levanta quietinho e diz: em nome de Jesus Cristo, sai, e o demônio vai embora. Eu não sei se você vai dar glória a Deus pela verdade que você vai ouvir aqui. Talvez confronte o que você está ouvindo lá no YouTube, mas a Bíblia diz que Jesus, jejuando e orando 40 dias e 40 noites, eu vou repetir, Jesus orando e jejuando 40 dias e 40 noites, diz o texto, aproximou-se dele o diabo. Mas quando Jesus começou a dizer: está escrito, Satanás, a Bíblia diz que o diabo se ausentou dele, porque ele respeita uma igreja que diz: está escrito. Quantos dão glória a Deus pela palavra de Deus aqui nesta noite? E eu tenho uma palavra, irmãos, para dizer ao inferno nesta noite: está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos glorificam ao Senhor, porque é uma promessa? Mas a sexta dispensação, irmãos, ela é chamada de graça, dom, presente, favor de Deus. E, para os nossos ex-católicos aqui não me pegarem no final do culto, dispensação dos últimos dias. E essa é, irmãos, a dispensação que nós estamos vivendo neste momento. E essa dispensação está em contagem regressiva. Mas a sexta dispensação da humanidade, a graça, ela foi inaugurada no cumprimento da maior profecia do Velho Testamento. E por coincidência, senhores, essa dispensação se encerra a qualquer momento com o cumprimento da maior profecia que a igreja já ouviu pelo Espírito de Deus. Porque a dispensação da graça, ela foi inaugurada no cumprimento da profecia de Joel 2:28, que diz: e há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão sonhos, e os nossos velhos terão visões. E a pergunta de Deus aqui nesta noite é: quantos creem que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo em uma noite de terça-feira? Digam glória a Deus. Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? João disse: misericórdia, ser comparado com ele? Eu não sou digno nem de desatar os cadarcinhos da sua sandália. Eu não sou digno, porque aquele que está vindo após mim, ele é poderoso,
Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que Ele vem para batizar com o Espírito Santo. Alguém deseja receber alguma coisa dos céus aqui nesta noite, neste culto? Escuta o que eu vou dizer aqui a vocês, irmãos. Como teu irmão em Cristo, o Brasil, ele sofreu uma canetada do STF no mês de setembro de 2024, tá bom? Não precisa cortar da edição, que eu tenho liberdade para expor meu pensamento, tá bom? Não é crime. Mas o STF deu uma canetada no Brasil. Em uma reunião eles disseram entre eles: no nosso entendimento, não é crime um brasileiro portar maconha. Então eles deram uma canetada porque não passa pelo Congresso e nem pelo Senado. Isso se chama canetada. É abuso de força e de autoridade. E então, no entendimento deles, eles aprovam uma lei e liberam para o cidadão brasileiro 40 gramas de maconha para cada cidadão. E hoje no Brasil, não é crime mais uma pessoa portar 40 gramas de maconha. Quem viu isso, por favor? Só levante a mão para saber. Se tiver com medo da câmera, não levante a mão, irmão. Só quem viu isso? Por favor, pronto. Estamos bem informados. Depois da canetada, os influencers do Brasil, os tiktokers gospel, né? Os desigrejados, que influenciam tanta gente, eu não sei como é que influencia. Não obedece ninguém, influencia os nossos que são obedientes. Um povo esquisito aí. Mas levantou-se no Brasil os maiores influencers da internet, e eles começaram a afirmar, irmãos, nas redes sociais, que a maior geração de maconheiros vai se levantar no Brasil. E que as casas de recuperações do Brasil vão ficar superlotadas de dependentes químicos. Eu desafio o STF nesta noite, irmãos. Eu desafio os influencers do Brasil a fazer esta palavra voltar atrás. Eles estão dizendo que dentro das nossas casas vão levantar-se maconheiros e dependentes químicos. Mas a promessa de Deus para a sua casa é outra. Jesus Cristo disse: os vossos filhos profetizarão. Vai ser a maior geração cheia do Espírito Santo antes do arrebatamento da igreja. Escute o que eu vou dizer aqui nesta noite. Vai chegar dias de culto dos nossos jovens que vai ter horário para começar, mas não terá horário para terminar, porque a glória de Deus vai derramar-se sobre os nossos filhos. Quantos creem nessa promessa nesta noite? Vai ser uma geração poderosa. Preciso de retorno. Mas esta dispensação, o irmão que está com o tablet do som, põe só um pouquinho de retorno para mim, irmão, por favor. Até aqui eu fui sem retorno, mas se puder me ajudar, eu te agradeço. Te dou um abraço depois. Mas esta dispensação, queridos, ela está com contagem regressiva. Pastor Carlos, essa dispensação, ela se encerra a qualquer momento, com o cumprimento da maior profecia, que nós já ouvimos pelo Espírito de Deus, que diz que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, juntamente com eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e iremos ao encontro do nosso Senhor nos ares. Alguém ainda espera a vinda do nosso Senhor Jesus aqui? Oh, glória! Mas a sétima dispensação, queridos irmãos, começando a mensagem de Deus para os irmãos aqui nesta noite, para que os irmãos pudessem ter um entendimento do que eu gostaria de falar a vocês. A sétima dispensação será chamada de milênio, os 1000 anos de Cristo. No milênio,
aquele que foi vendido por 30 moedas de prata, aquele que foi beijado pelo seu melhor amigo e traído naquela madrugada fria de inverno no Getsemane. E após ser traído com um beijo, ele é acorrentado e arrastado naquela madrugada até a casa do sumo sacerdote. E quando ele chegou ali, pastor Carlos, Lucas diz no capítulo 22, versículos 63 e 64, que a primeira coisa que fizeram com ele naquela madrugada de inverno é que eles colocaram um pano sobre seus olhos, porque durante toda a madrugada eles bateram no seu rosto e diziam a ele: adivinha agora, profeta, adivinha quem foi que lhe bateu no seu rosto? E cuspiam na sua face e diziam a ele: adivinha agora, adivinha quem foi que lhe cuspiu na sua face? E davam-lhe bofetadas e o humilhavam. E quando amanheceu o dia, a venda foi tirada, e ele então é arrastado até a casa de Pilatos, aos gritos, querendo a condenação de um inocente. Mas Lucas diz: bem sei que eles o entregavam por inveja e por ciúme. Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem, irmão. Não tem nada a ver, mas não deixe o diabo semear no teu coração a inveja e o ciúme, porque por causa da inveja e do ciúme, eu já vi muito irmão matando o irmão dentro da igreja. Fecha parênteses, não faz parte da mensagem. Mas quando ele chegou, irmãos, na casa de Pilatos, Pilatos não quis condená-lo, porque a sua casa foi visitada pelos céus na madrugada. O anjo do Senhor desceu dentro da sua casa e em sonhos falou com a sua esposa, dizendo: não toquem nele, ele é justo. E Pilatos, não querendo condená-lo, soube-se que na circunvizinhança estava Herodes, governador. E então Pilatos o enviou a Herodes para que fosse julgado. Só que o que Pilatos não sabia é que ele estava cumprindo a profecia dos Salmos 22 e verso 18, que diz que os soldados lançariam sorte sobre as suas vestes. Mas vocês são inteligentes e eu faço uma pergunta: quem lançaria sortes sobre as vestes de um galileu? Galileu, Galileia, o local mais pobre de Israel. Jesus não era conhecido pelas roupas. Tanto é verdade que alguém teve que beijá-lo para que alguém o reconhecesse. Então, a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, versículo 9, 10 e 11, mas principalmente o 11, deixa o 11 na tela, que Herodes, zombando dele, o desprezou, escarneceu e mandou vestir-lhe com uma roupa resplandecente e mandou enviá-lo até Pilatos. E quando ele foi recebido por Pilatos, a multidão gritava pedindo a sua morte. Mas Pilatos dizia: eu não vejo culpa alguma nele para condená-lo à morte. Então, para saciar o ódio da multidão, Pilatos o condena ao escárnio romano, à surra romana. E, irmãos, são 300 anos de governo romano. Leia a história, pesquise. Nenhum homem sobreviveu ao escárnio romano. Todos condenados ao escárnio morreram apanhando. Mas Jesus vai como uma ovelha muda, e durante 4 horas ele é flalejado pelo escárnio romano. E depois de ser surrado, seu corpo é desfigurado de tal maneira que Isaías disse na sua profecia: nenhuma formosura havia nele para que o desejássemos, por causa da visão do flagelo. Mas ele é surrado e ele tem que ser trazido de volta na presença de Pilatos, para que Pilatos comprove que foi executada a sentença. Mas no meio do caminho, senhores, os soldados romanos prepararam uma surpresa para ele. Mateus diz que eles teceram uma coroa de espinhos, que ela não era compatível com o tamanho da sua fronte. Erraram, fizeram uma pequena, e para que ela pudesse se fixar sobre a sua cabeça, eles pegaram uma madeira e começaram a bater na sua cabeça. E foram batendo com a madeira, e foram batendo na cabeça do meu Senhor, até que a coroa se fixou. E quando a coroa se fixou, eles prostraram-se aos pés de Cristo.
E eles zombavam, escarnecendo e rindo e dizendo: salve o rei dos judeus, salve o rei dessa terra. E quando se levantavam, cuspiam na sua face, davam-lhe bofetadas e dizia: salve o rei desta terra. E depois de zombar e escarnecerem dele, o vestiram novamente com as suas vestimentas e o levaram até Pilatos. Irmãos, quando Pilatos viu a situação de Cristo, ele se desesperou e disse: eu tenho autoridade para soltar um dos condenados durante a festa. Eu trago duas opções para esta multidão. À minha esquerda está o homicida ladrão Barrabás. À minha direita está aquele que é chamado justo, o rei dos judeus. Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu crucifique? E a multidão em uma só voz começou a gritar: solta-nos a Barrabás, crucifica a Jesus Cristo. Ei, Natã, nós não estávamos lá, mas se estivéssemos lá, todos nós também ouviríamos o próprio Cristo gritando e dizendo: solta ele, solta ele. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Solta ele. E Pilatos, pedindo água, lavou as mãos e disse: eu não tenho parte alguma nessa condenação. Mas a multidão gritava em uma só voz: crucifica-o e caia sobre nós o seu sangue. Crucifica-o e caia sobre nossos filhos o seu sangue. Na grande tribulação, este sangue vai ser requerido. Jesus tomou madeira e caminhou para o Gólgota, e foi crucificado entre malfeitores. E próximo às 3 horas da tarde, qual é o horário? Participe do culto, qual é o horário? 3 horas da tarde. Formou-se uma grande multidão na frente do Gólgota. E a Bíblia diz que os fariseus passavam montadinhos nas suas jumentinhas. Sim, senhores obreiros, porque eles não queriam colocar os pés naquele local, porque diziam uns para os outros que eles podiam ser contaminados. Eles eram muito santos, irmãos. Eles matavam sem se contaminar. E eles passaram montado nas jumentinhas. No meio da multidão eles davam gargalhada e riam em alta voz para a multidão ouvi-los, dizendo: desça da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. E zombavam e gargalhavam. No meio da multidão estavam os saduceus e os escribas, e eles riam e davam gargalhadas, e diziam no meio da multidão: abriste os olhos aos cegos? Ajudastes a tantos? Agora desça da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. E quando toda aquela multidão está rindo e zombando dele, antes do ponteiro bater as 3 horas, Jesus precisa fazer a última oração antes de entregar o seu espírito ao Pai. E para ele orar, ele precisa respirar, porque morte de cruz mata o condenado asfixiado pela compressão dos pulmões. E para ele poder respirar, ele apoia o peso do seu corpo sobre seus pés que estão pregados. A dor é insuportável, mas ele precisa respirar para orar. E quando o ponteiro bateu as 3 horas, no meio dos risos e das gargalhadas, uma oração foi ouvida às 15 horas no Gólgota: Pai, meu Pai, perdoa eles, meu Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Perdoa, meu Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. E rendeu o seu espírito ao Pai e morreu. E a Bíblia diz que das 15 horas até as 18 horas, houve trevas em todo o planeta Terra. O planeta tremeu, os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram e entraram dentro das cidades, e o véu rasgou-se de alto a baixo. Eu não sei se você vai dar glória a Deus pelo que você está ouvindo aqui nesta noite, mas no milênio, aquele que morreu abandonado na cruz do Calvário,
Ele vem para reinar sobre todas as nações da terra, e todas as nações vão se curvar diante dele e vão reconhecê-lo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quantos podem glorificar este Rei tão poderoso? Mas tudo isso para quê, irmãos? Tudo isso para quê? Por que tantas obras nas dispensações? Porque o sacrifício perfeito de Cristo, para Ele pedir só uma coisa na dispensação da graça. O Senhor só nos pediu uma coisa. Ele disse: ide a todas as nações, preguem o Evangelho, e ensine-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ensinado. Em meu nome expulsem demônios. Em meu nome expulsem demônios. Em meu nome expulsem demônios. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsem demônios. Eu dou autoridade à minha igreja. Em meu nome expulsem demônios. Vamos relembrar aqui o que é poder do Espírito Santo? Vamos relembrar? Toledo estava sendo conhecida no Paraná como a capital do suicídio. Olha o título que deram para a nossa cidade. Quando nós saímos por aí: você mora na capital do suicídio? A notícia chegou ao nosso presidente. Me lembro como hoje, num culto de ceia, o nosso presidente se levantou e disse: hoje acaba isso, porque a igreja está aqui para orar. E a igreja vai orar e vai repreender esses demônios desta cidade. Me lembro como se fosse hoje desta oração. A glória de Deus tomou conta desta casa. Faço uma pergunta: quanto suicídio teve ano passado na cidade? Quem foi morto? Ninguém. Porque eles respeitam a autoridade da igreja. No nome de Jesus Cristo, em meu nome, em meu nome, coloque as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, cure os enfermos. Em meu nome, curem os enfermos. Queridos irmãos, eu estava pregando agora no final do ano no campo missionário, na fronteira do Uruguai. Passamos 10 dias na fronteira, visitando os missionários, levando mantimento, pregando, participando dos cultos nas fazendas, aquelas igrejinhas de madeira no meio do mato. Fomos visitar os missionários. Chegamos numa cidade e fomos participar do culto. E o pastor fez um apelo na hora do culto. E ele disse assim: o obreiro que toca o teclado, ele estava com o rosto todo inchado. Rapaz novo, 30 anos. Porque ele tem uma menininha de 2 anos. E a menina, brincando no colo do pai, se jogou para trás, bateu com a nuca no olho e descolou algumas coisas que eu não sei falar o nome, e inflamou, irmãos. Teve hemorragia interna, algo grave. A medicina da região não poderia resolver. Ele foi encaminhado até Porto Alegre, foi examinado e marcaram uma cirurgia para 30 dias. Porém, R$36 mil a cirurgia. O moço voltou para aguardar o cumprimento dos 30 dias. E o pastor no culto levantou uma oferta, disse: irmãos, nós precisamos socorrer o irmão. Precisamos de 40 mil de oferta, porque não é só 36 da cirurgia. Precisa da hospedagem, precisa da alimentação para a família. Quem pode ajudar com R$1.000? Irmãos, em 5 minutos arrecadaram R$40 mil para a cirurgia. Muito bem. Voltaram então o microfone para o pastor. Ele fez uma oração e passou para mim pregar. Quando eu assumi o microfone, o Espírito de Deus se moveu no meu coração e disse: meu servo, não é assim nas Escrituras. Porque a minha igreja não surgiu dizendo: eu te dou ouro e prata. A minha igreja apareceu no cenário dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata,
mas nós temos alguma coisa dos céus para dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E antes de pregar, eu disse: pastor, se o senhor aceitar, nós vamos orar pelo presbítero. E ele desceu e os outros obreiros vieram e ungiram ele com óleo, e foi uma oração rápida. O moço voltou porque ele ia fazer o fundo musical enquanto eu ministrava. Estava com 10 minutos de ministração, começou um alvoroço dentro da igreja. As pessoas apontando para o altar e gritando. Ninguém percebeu. O rosto dele desinflamou imediatamente. Jesus Cristo curou. Porque a igreja tem autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e os curar. Em meu nome, cure os enfermos. Em meu nome, cure os enfermos. Vamos dar um glória a Deus pela medicina aqui, irmãos. A medicina pode muita coisa, mas ela tem limites. Aonde termina o limite da medicina, começa a autoridade da igreja. Em meu nome, quantos glorificam esta autoridade? Em meu nome, fale novas línguas. Em meu nome, fale novas línguas. Em meu nome, fale novas línguas. Só vou contar um testemunho e vou devolver o microfone. Já acabei a mensagem. Eu estava pregando na congregação do genro do pastor Gama. Ele está aqui? O genro do pastor Gama, que dirige a igreja? Joelmir? Ele está aqui no culto? Eu estava pregando numa quarta, irmão. Cheguei lá de surpresa, ele ficou faceiro. Disse: meu Deus, pastor Haas vinha aqui. Eu disse: vim, irmão, cooperar com o irmão. E aí começamos o culto. Quando ele estava fazendo as apresentações, chegou um obreiro de Ponta Grossa, presbítero. Foi apresentado pelo pastor. Foi chamado até o púlpito. Sentou-se. E logo passou para me ministrar a palavra. Comecei a ministrar a palavra. Com 10 minutos de ministração, o Espírito de Deus com muita liberdade falou ao meu coração: diga para que o altar fale em línguas estranhas, que não segurem a glória que eu estou derramando sobre eles. Irmãos, desceu uma glória. Nós estávamos 7, 8 obreiros, uma glória de Deus. Tinha um obreiro baixinho da outra congregação, presbítero. Eu acho que ele está até aqui no culto que eu vi ele. Ele começou a falar fluentemente em japonês, irmão. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele começou a falar em japonês. E o presbítero de Ponta Grossa caiu com o rosto no assoalho e começou a chorar e gritar. Uma glória tomou a igreja, não deu mais para pregar naquela noite, irmãos. Jesus batizou pessoas, foi uma glória naquele culto. Quando acabou o culto, eu estava lá fora vendendo meus livros. O presbítero de Ponta Grossa se aproximou chorando e disse: pastor Haas, que mistério é esse, pastor Haas? Eu nunca vi um mistério desse na minha vida. O senhor não sabe o que eu vim fazer aqui. Eu briguei com a minha esposa. Eu abandonei a minha esposa e meus 2 filhos. Deixei eles lá em Ponta Grossa. E eu passei o dia aqui atrás de um apartamento. Estou me separando da minha esposa. Vou começar uma nova vida aqui. Mas quando o senhor pediu para que os obreiros falassem línguas estranhas, e aquele obreiro baixinho começou a falar em japonês, o Espírito Santo me deu interpretação. E o Senhor começou a falar na boca dele: vai abrir mão da herança que eu te dei, meu servo. Vai abrir mão da casa que eu te confiei. Arrepende-te. E eu caí com o rosto no chão e pedi misericórdia ao Senhor. Pastor André, estou voltando para casa. Vou reconciliar com a minha esposa e vou reconciliar com a minha família. Ei, irmãos, nós estamos num culto pentecostal. Tem liberdade para o Espírito Santo. Sabe por que muita gente não fala em línguas estranhas no culto? Porque ele pensa que o culto é no nome dele. Se ele não pegar o microfone, não cantar ou pregar, ele fica de cara feia. Mas eu preciso dizer para você, o do beição caído, o culto é para Jesus Cristo, a glória é para Jesus Cristo, o louvor é para Jesus Cristo. Quantos adoram em nome de Jesus aqui nessa noite? Pastor Alceu, terminei. O senhor permite eu orar? O pastor permitiu. Vamos ficar em pé, vamos orar. É possível que alguém em nosso meio precise de um milagre de Deus nessa noite, sim ou não?
É possível que alguém aqui precise de um milagre para a tua família nesta noite. Em meu nome, curem os enfermos. Remanto Kamagatsu e Kovai. Remandurai Fai Kovai Canto e Fogo Volsiki Ovácia. Elebaraba Comando Revasse Canto. Elemiovanassi ou Canto Revassai de Revácia. Você que precisa de um milagre de Deus nesta noite, eu te convido a vir à frente do altar. Jesus Cristo está aqui, e Jesus Cristo está aqui, e o Espírito Santo falava na boca da sua serva enquanto ela louvava. Ele dizia: eu não mudo, eu não mudo, eu nunca mudei, eu não mudo. O poder é de Jesus Cristo, a autoridade é de Jesus Cristo. Você que precisa de uma libertação para alguém da sua casa, a noite é essa, de você levar este milagre para a tua casa. Não é no nome do André Reis, não é no nome do pastor Alceu, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo. Abaraia comanda gadaga bagabaga chova racia. Emiga durabacata coma narraci. Emintrio que devadarabaga racébia. Alabio covanava sobe canto reva sébia. Os obreiros que estão dentro desta casa, você tem autoridade para impor as mãos em nome de Jesus Cristo. Saia do seu lugar, obreiro cheio de autoridade, e impõe as mãos nesta noite, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Em meu nome, fale novas línguas, em meu nome. Ô igreja, solta esse mistério na tua boca, solta essa língua estranha na sua boca, solta. Deixa o Espírito orar na tua boca, solta esse mistério na tua boca, solta. Amanto calabanda comande comanassi imi camanto labagabagachá chorabacanta labalassi imi camanto labacachanda co alavia face canto revassi ele me canta lava soube rassi emi ova nava soube canto. Solta essa língua estranha, solta. O Espírito quer orar na tua boca, solta esse mistério, solta. Remanto, rabacanto, imi ovassi, imi canta lassi, conte comassi, emi coma nasci, emi cantai, façai de canto revassia, eleba canta lava sobia, ementio façai de ramando rassi. Senhor, cura os enfermos, Senhor. Nós repreendemos as enfermidades em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Todas as enfermidades saiam. Receba a presença de Deus aí atrás, irmãos. Receba esta presença linda do Espírito Santo. Experimente dar um glória a Deus onde você está aí atrás. Jesus Cristo te ama. Tudo isso Ele fez pela tua vida para te dar autoridade. Tudo isso Jesus Cristo fez para te dar autoridade. Recebe esta autoridade sobre a sua vida. Você que está aí atrás, receba esta presença do Espírito Santo. Solte essas línguas estranhas agora. Solte essas línguas estranhas na sua boca. Receba esta presença. Seja renovado, seja renovado pelo Espírito de Deus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias
neste lugar, Ele está neste lugar. Seja cheio, seja cheio. Seja curado agora em nome de Jesus. Rabacanda rabaca surabacanda rabahas. Yamanda rabasurianda kemahai. Aleluia, aleluia. Seja cheio, cheio de Deus nesta noite. Aleluia. Sai enfermidade agora. Sai doença agora. Enfermidade maldita, nós te repreendemos em nome de Jesus. Não resista. Não resista o poder do nome de Jesus. E eu ordeno também que todos os demônios saiam. Espírito maligno, saia desta vida. Agora, agora, agora. Vai queimando, Jesus, vai queimando. Vai operando o milagre, vai operando o milagre. Arabacanda, arabacaia. Seja liberto, seja liberto. Seja liberta, seja liberto. Ele está neste lugar, Ele está nesta casa. Sinta o toque, seja cheio. Jesus está te libertando hoje. Jesus está libertando alguém aqui hoje. Ele está. Rabacanda, rabacaia, surabacai. Oh, aleluia! Aleluia! Ele está entrando com providência na sua causa. Ele está entrando com providência na sua vida. Ei, escute, Ele está entrando com providência no seu casamento hoje. Quem vai embora daquela casa não é você não. É o demônio, é o diabo que está lá. Nós ordenamos em nome de Jesus. Receba esta palavra de Deus na sua vida. Quantos aqui crê no milagre? Levante a sua mão. Aleluia. Jesus, Ele é poderoso. Jesus é que faz. Jesus é que transforma. Jesus é quem liberta. E Ele está aqui neste lugar. Ele está te libertando. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou dizer aqui em público, mas você sabe o que é. Deus está te libertando desse vício maldito nesta noite. Deus está te libertando desse vício maldito nesta noite. Deus está te libertando. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Seja liberto nesta noite.